Galera do Balaio, hoje uma entrevista muito especial com o pastor Vinícius Zulato, que lidera o Ministério de Jovens na Igreja Batista da Lagoinha. Queria saber dele aqui como é que é trabalhar com os jovens, como é que é pregar para os jovens. Cara, é um desafio, né? Acho que assim como todos os públicos exigem de nós, trabalhar com jovens também é um desafio. Mas é um desafio que pode ser superado através da unção, através da graça, através da consagração, da dedicação. E como é que surgiu essa vontade? É uma vocação mesmo, desde criança? Quando que surgiu isso? Cara, no meu caso foi uma coisa bem particular, assim, porque a minha mãe me conta que desde quando ela estava grávida, minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, muita dedicação, subia ao monte. Então minha mãe grávida, ou até mesmo já comigo no colo, minha mãe continuava participando de vigílias de oração, das orações no monte. E ela fala que desde criança, né, as pessoas às vezes se aproximavam dela para fazer uma oração, ou colocavam a mão na barriga dela, ou em mim já de colo. Então, olha, esse menino foi separado por Deus. Deus tem algo grande na vida dele. Pastor, você fala muito do seu pai nos cultos. Ele era realmente um exemplo para você? Cara, o meu pai foi um bom pai. Assim, na questão de referência, ministerialmente falando, meu pai não foi um exemplo. Por quê? Porque meu pai era um empresário, ele estava voltado para as coisas do negócio. Então, como eu sempre quis seguir a questão ministerial, eu não podia, olhar para o meu pai nesse sentido. Nesse sentido, a minha mãe foi mais referência para mim do que propriamente o meu pai. Agora, o meu pai sempre foi um exemplo, vamos supor, de honestidade, de caráter, no sentido assim, sempre foi muito honesto com as coisas dele. Pastor, você disse aí que ao mesmo tempo é bom e é ruim o fato de ser jovem. Como que é? Você estuda a palavra de Deus, você vai a fundo, você pesquisa, você tem dúvidas ainda? A dúvida a respeito da Bíblia não tem como não ter, né? Porque a sabedoria do Senhor, ela está para além da nossa sabedoria, né? E uma vez que a Bíblia, ela é o conselho de Deus, ela é a sabedoria de Deus, a gente nunca vai conseguir, né, entender tudo da Escritura. O próprio Paulo, né? Olha, Paulo que foi usado por Deus para escrever a Bíblia, né? Foi inspirado pelo Espírito para escrever grande parte do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 3 ele diz, porque nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, sabemos em parte, mas até então o que sabemos em parte, naquele grande dia, será revelado por nós por inteiro. Busco respostas para tentar entender. Quero a tua paz, teu pensamento em meu ser. Me volto pra Jesus. Pastor, dentro do seu ministério, qual foi o momento mais difícil? Cara, um momento muito difícil para mim foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu tive um problema de saúde, assim, por causa de estresse e também por questões emocionais que eu carregava comigo ainda, que não estavam bem resolvidas. Eu tive um problema com depressão. Então foi um momento muito difícil para mim. Eu lembro até, né, eu já estava assim, há uma semana já quase sem dormir, já não dormia faz mais ou menos uma semana e não me alimentava. E aí eu liguei para minha mãe e falei para ela o que estava acontecendo. E minha mãe falou, olha, Vinícius, você precisa procurar um médico. E eu procurei um médico e ele me encaminhou para o psiquiatra. E aí quando eu cheguei no consultório do psiquiatra, eu de frente com ele assim, né? Eu falei, ó, doutor, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Aí ele falou comigo, Vinícius, você está em depressão, você está com depressão, você precisa de um acompanhamento, né, com remédio, você precisa também de um acompanhamento com psicólogo e tal. E eu fiquei olhando para ele assim, né, assim, e 1000 coisas foi passando na minha cabeça assim. E na hora que eu saí do consultório assim, eu peguei o telefone, liguei pra minha mãe e comecei a chorar, mãe, eu tô com depressão, né, porque eu sempre fui visto assim como uma referência de, né, solidez, de propósito, assim, e aí de repente eu me vi numa situação que eu tava com depressão e eu achei isso assim muito difícil, assim, achei isso um absurdo. Mas com o passar do tempo eu acabei entendendo que isso fez parte até de um trabalhar de Deus na minha vida, porque como eu te falei, eu tinha muitas coisas dentro do meu coração que eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha assim exposto para outras pessoas, né? Com poucos anos de idade eu sofri um abuso, né? Então eu nunca tinha aberto isso para ninguém, nunca tinha confessado isso para ninguém.
E foi nessa época que eu tive a oportunidade de abrir o meu coração, nessas coisas que estavam, né, dentro do meu coração, de feridas que eu carregava dentro de mim. Eu tive a oportunidade de ir para a Estância Paraíso e ali abriu meu coração. A pastora Ezenete foi um instrumento poderosíssimo de Deus nessa época na minha vida. O pastor Márcio foi fundamental, porque ele teve assim, a sensibilidade por parte do Senhor de entender esse momento na minha vida, né? Então ele, como um pai mesmo, ele entendeu esse momento, ele me abraçou, ele me acolheu e pôde assim, né, me direcionar para esses caminhos novos que o Senhor tinha para mim, de restauração, de cura. Então o pastoreio é muito importante, o acompanhamento é muito importante. Pastor, o Ministério Cristo Vivo está concorrendo aí ao Troféu Promessa. Troféu Promessa. Isso. Como é que surgiu isso? Como que surgiu isso? Eu não sei não. Assim, não faço a mínima ideia, assim, tipo, eu sei que nós estamos lá, assim, de alguma forma, né, o pessoal da organização do evento lá olhou, né, o nosso trabalho, veio conhecer o nosso trabalho e acabou que surgiu essa indicação para a gente estar participando de uma categoria nova no Troféu Promessa, né? Nós estamos participando de uma categoria que chama Pra Curtir, né? Que é uma categoria, assim, eu interpreto assim, de gente que está começando agora, né? Estão dando uma oportunidade para esse pessoal que está chegando agora. Então, juntamente comigo, né, outras pessoas estão concorrendo. Até ontem eu tive a oportunidade de entrar lá e ver o trabalho das outras pessoas que estão concorrendo. Alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia, né? E tem muita gente boa ali. E pra gente é um privilégio, né? Poder estar no meio desse monte de gente boa que está surgindo aí no cenário da música gospel e de alguma forma está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero aproveitar, né, Guilherme? Aproveitar e pedir, né, para você, o pessoal de casa, para votar na gente lá, né? Você precisa entrar na fanpage, né, Troféu Promessa, do Facebook, Troféu Promessa 2012, se eu não estou enganado. E a pessoa tem que procurar lá a categoria Pra Curtir. E aí ela clica lá no link da nossa música, né? Então não adianta a pessoa curtir a página do troféu, a pessoa tem que curtir a nossa música lá. E aí, essa é a primeira fase, que é a fase de classificação. Então, quanto mais gente ajudar a gente nessa fase, melhor pra nós. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.